Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Hoje é dia 30 e nós já estamos no capítulo 27 de Mateus, o penúltimo capítulo, e hoje é o penúltimo dia. Amanhã nós já terminaremos esse propósito de leitura bíblica do Evangelho de Mateus, desse nosso Janeiro com Jesus. E eu espero que você tenha aprendido muito sobre Deus nesse tempo em que temos falado e meditado na palavra. No capítulo passado, no capítulo 26, nós vimos que os fariseus e os líderes religiosos decidiram matar Jesus, prendê-lo à traição, e eles contaram com a ajuda de Judas Iscariotes, que era um dos 12 discípulos que estavam muito próximos de Jesus. Judas recebeu 30 moedas de prata para trair Jesus e assim ele fez. Levou os guardas até Jesus. Quando chegou lá, ele deu um beijo em Jesus para identificar e os guardas o levaram preso. Na sequência, Pedro negou Jesus por 3 vezes. Jesus foi insultado, começou a apanhar muito dos guardas. Tudo isso aconteceu durante essa noite da prisão de Jesus. E agora, na sequência, o versículo 27 começa assim, olha. Ao romper do dia, agora amanheceu, né? Passou essa noite que prenderam Jesus. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. Agora eles já haviam prendido Jesus e agora só faltava consumar, só faltava matar Jesus. E amarrando-o levaram para entregá-lo ao governador Pilatos. E aqui Pilatos, ele era um governador romano da região da Judéia. Lembrando que nesse tempo o território de Israel estava sob o domínio do Império Romano, que era muito maior. Nós falamos muito disso, inclusive com alguns mapas lá no capítulo 2 desses estudos do Evangelho de Mateus. Você pode voltar lá e para entender essa dinâmica e a questão geográfica do contexto bíblico. Então eles pegaram Jesus e entregaram ao governador Pilatos. E Pilatos, na sequência aqui, vai contar que ele interrogou Jesus. Ele recebeu Jesus, que estava sendo acusado, e ele foi saber que crime Jesus tinha cometido. Mas antes disso, a Bíblia conta aqui nos versículos 3 até o versículo 10 sobre o suicídio de Judas. Judas viu Jesus sendo levado e diz a Bíblia que ele foi tomado de um remorso. Ele ficou muito triste quando ele viu que Jesus estava sendo preso e ia morrer e que quem entregou Jesus foi ele. Ele teve uma cobiça inicial, ele fez isso por dinheiro, ele recebeu as 30 moedas de prata, mas quando Jesus estava sendo levado, ele foi tomado de um remorso, de uma tristeza muito grande pela maldade que ele cometeu. E diz a Bíblia aqui que ele devolveu as 30 moedas de prata que ele ganhou para entregar a Jesus e ele foi se enforcar. Judas cometeu suicídio porque ele se arrependeu, ele ficou triste, ele ficou com remorso de ter entregue Jesus para a morte. O caso aqui do remorso e da tristeza de Judas o levou à morte, né? Mas a Bíblia fala de 2 tipos de tristeza. Uma vez que a gente passa por alguma situação e nós ficamos tristes, a Bíblia fala de uma tristeza que nos conduz ao arrependimento
e esse arrependimento nos leva a Deus e nos leva a um caminho de vida, e existe uma tristeza que conduz à morte. Foi isso que aconteceu com Judas. Essa diferença ela está lá em segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, se você quiser ler. 2 Coríntios 7, nos versículos 8 e 9. Aqui, Paulo diz, porquanto ainda que vos tenha contristado com a carta, Paulo tinha mandado uma carta dura à igreja, e a igreja ficou triste com a carta. Paulo diz, não me arrependo, agora me alegro, porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus. Quando a gente fica triste e a tristeza vem de Deus, ou quando a gente fica triste e nós estamos no caminho de Deus, essa tristeza nos conduz ao arrependimento e à salvação e à vida, a verdadeira vida, a vida eterna. Mas diz aqui, também no versículo 9, foram contristados para o arrependimento, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. E foi essa morte aqui que acometeu Judas, e ele se enforcou, botou uma corda no pescoço e se enforcou. Mas Jesus já tinha sido preso. Jesus ele foi levado até o governador Pilatos. O governador Pilatos perguntou, foi entender do que Jesus estava sendo acusado, qual era o crime que ele tinha cometido. E ele perguntou, tu és o rei dos judeus? E Jesus ficou calado. E ele perguntou, tu não ouves quantas acusações te fazem? Tu não vai dizer nada? E Jesus ficou calado. Por que Jesus ficou calado? Porque ele tinha que cumprir o seu propósito, ele tinha que se dar em sacrifício, ele tinha que se entregar como uma ovelha muda por mim e por você, pela salvação, pela paga dos nossos pecados. Foi para isso que ele veio e foi isso que ele disse lá no episódio aqui da Santa Ceia. Que ele disse aqui que este é o sangue da nova aliança derramada em favor de muitos para a remissão dos pecados. Ele tinha que fazer isso, ele tinha que derramar o seu sangue. Senão os nossos pecados não seriam pagos. Quem pagaria a nossa conta? Então Jesus ficou calado. E quando ele ficou calado, o governador não encontrou nele nenhum crime. E o governador disse, eu não vou condenar um inocente. Eu não acho nele nenhum crime. E ele percebeu que era inveja dos fariseus, diz a palavra aqui, diz a Bíblia. E ele disse, eu não vou matar esse homem. E a esposa do governador ainda chegou para ele e disse, olha, não condena esse homem não, que ontem eu tive um sonho com ele. Esse homem é justo. Não mata ele não. Só que o governador estava sem saber o que fazer, porque tinham mandado Jesus até ele. E naquele tempo, conta a Bíblia que durante essa festa que estava acontecendo, que era a festa da Páscoa, e depois a festa dos pães asmos, tinha um costume de pegar um preso e soltar por ocasião da festa. Era um momento da festa, tinha a festa e eles pegavam alguém que estivesse preso e soltavam essa pessoa lá para ir aproveitar a festa. Era um costume da época. Então, o que o governador pensou? Olha, eu vou pegar o Barrabás. Barrabás era um prisioneiro, era um bandido famoso da época. Algum bandido muito famoso, como se fosse um bandido famoso nos nossos tempos. Então,
ele pegou Pôncio Pilatos, pegou esse bandido e pegou Jesus e levou diante das multidões e disse: quem vocês querem que eu solte? Ora, o outro era um bandido. Muitas pessoas talvez já tinham sofrido os crimes desse bandido. O que o governador pensou? Eu vou colocar os dois e eles vão mandar soltar Jesus. Só que quando ele fez isso, diz a Bíblia, que os fariseus inflamaram o povo a mandar soltar Barrabás. Inflamaram as pessoas: ei, manda não, tem que soltar é Barrabás. E então as pessoas, ele perguntou: quem eu solto? As pessoas disseram: Barrabás. E o governador disse: o que eu faço com Jesus? E as pessoas disseram: crucifica. Mas ele não queria nem prender, quanto mais crucificar Jesus. Ele perguntou: o que foi que esse homem fez? Mas as pessoas já estavam fora de controle. As pessoas já estavam gritando: crucifica! Crucifica! Porque assim tinha que acontecer. E as escrituras sagradas tinham que se cumprir. Toda a palavra de Deus se cumpre, porque ela é fiel e verdadeira. Nesse momento, Pilatos pediu água, lavou as suas mãos na frente das pessoas e disse: eu estou inocente, lavo as minhas mãos do sangue desse justo. E ele soltou Barrabás, conforme a multidão pediu, durante o festejo. Jesus foi açoitado e foi entregue para ser crucificado. E aí Jesus foi entregue à crucificação. Eles tiraram a roupa de Jesus, eles bateram em Jesus, cuspiram em Jesus, açoitaram Jesus, colocaram-lhe uma coroa de espinhos e insultaram muito Jesus. Tu não és Deus? Responde aí. Tu não é o rei dos judeus? Mas Jesus ficou calado. Nada disse, tudo suportou. E depois de apanhar muito, foi levado para ser crucificado. Diz que no meio do caminho apareceu um homem, Simão, o Cireneu, e obrigaram este homem a carregar a cruz de Cristo. Tem várias histórias aqui que talvez Jesus já estivesse muito fraco, não suportaria carregar aquela cruz, já tinha apanhado muito, enfim, mas o que a gente sabe é que Simão carregou a cruz e chegaram ao lugar chamado Gólgota. E nesse lugar chamado Gólgota, Jesus foi crucificado, foi pregado na cruz. Mas Jesus foi pregado na cruz e ele continuou vivo. Diz a Bíblia que ao lado de dois bandidos, a cruz de Cristo, e mais dois bandidos foram presos junto com Jesus. E enquanto ele estava já crucificado, mas ainda sentindo dor, as pessoas continuavam a insultá-lo. Salva-te, filho de Deus! Desce daí da cruz, tu não é o rei de Israel? Desce da cruz, desce daí. E as pessoas insultavam o Senhor Jesus e continuavam brincando com Deus, como acontece nos dias de hoje. Lá no verso 43, no versículo 43, diz que da hora sexta até a hora nona, ou seja, de meio-dia às 3 da tarde, houve densas trevas por toda a terra ficou escura, a luz do sol desapareceu. E por volta das 15 horas, Jesus clamou
e disse: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava gritando, clamando a seu Pai: por que me desamparaste? Por que Deus desamparou Jesus naquele momento? Porque ele estava prestes a receber o meu e o seu pecado. Ele estava recebendo sobre si todos os pecados da humanidade. Ele estava tomando literalmente o cálice da ira de Deus, aquele cálice que ele disse que, se for possível, passa de mim. Mas se não for possível, seja feita a tua vontade e não a minha. E aqui chegou a hora de ele tomar desse cálice, de ele sentir sobre si o peso da culpa e das dores de todos os nossos pecados. E o Deus que é santo, não coabita com o pecado, se afastou de Jesus no momento da crucificação. E Jesus disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus ali sentiu a dor da distância da presença de Deus. Não sabemos por quanto tempo, mas logo na sequência, versículo 50 diz que Jesus entregou o Espírito. Versículo 50. Jesus, porém, versículo 50 de 27 diz aqui: E Jesus, clamando com grande voz, entregou o seu Espírito. Quando Jesus entregou aqui, Jesus não morreu. Jesus é 100% homem, era 100% homem e 100% Deus. Jesus aqui não morreu, ele não foi morto, ele não poderia ser morto, mas ele voluntariamente, por amor de mim e de você, por amor a mim e a você, ele entregou o seu Espírito. E aqui diz que quando ele entregou o seu Espírito, aconteceu algumas coisas. O véu do santuário se rasgou de cima a baixo. O véu do santuário era o que nos separava da presença de Deus. E hoje, graças ao sacrifício de Jesus, nós temos livre acesso à presença de Deus. Nós não precisamos mais de um sacerdote, como acontecia na antiga aliança, para ir até o lugar do Santo dos Santos oferecer sacrifícios por nós. Isso foi obra da cruz de Jesus Cristo. Hoje nós podemos parar em nosso lugar, nos ajoelhar e falar com Deus a hora que nós quisermos. Não dependemos de internet, de Wi-Fi, de energia, somente do nosso desejo de orar e buscar a Deus. E aqui o véu foi rasgado, o acesso ficou liberado à presença de Deus, ao Santo dos Santos. Mas aconteceu mais algumas coisas, tremeu toda a terra. As rochas se fenderam, se abriram. E diz a Bíblia que os sepulcros se abriram, os túmulos se abriram, pessoas ressuscitaram quando Jesus morreu. E depois que ele ressuscitou, essas pessoas apareceram a muitas pessoas. É isso que nos conta a palavra de Deus. Após a ressurreição de Jesus, pessoas ressuscitaram junto com ele. Mas ele é a primícia da ressurreição. Ele é o primeiro a ressuscitar em um corpo glorificado. Logo na sequência, ele ascendeu aos céus. E com esse tremor de terra, com esse terremoto, com aquele céu escuro, com todos esses fenômenos sobrenaturais acontecendo, os guardas olharam
para toda aquela situação, e a Bíblia diz que eles ficaram com grande temor e eles disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Está escrito no versículo 54. E finalmente Jesus havia entregado o seu espírito. Jesus estava morto, pregado em uma cruz, até que chegou no fim da tarde, diz aí no versículo 57, chegou um homem chamado José de Arimateia, um homem rico. Ele pediu o corpo de Jesus ao governador Pilatos, envolveu Jesus em um linho fino e levou Jesus para um túmulo novo, um túmulo que nunca tinha sido usado por ninguém, que foi feito em uma pedra. Jesus foi levado a esse túmulo, foi rolado uma grande pedra e diz que lá estavam todo o tempo observando Maria Madalena e a outra Maria. Que elas tinham um amor incondicional por Jesus. Dos versículos 62 até o 66, finaliza o capítulo nos dizendo que os fariseus vão até Pilatos e eles pedem um reforço na guarda. Os fariseus vão ao governador, José de Arimateia tinha pego o corpo, tinha sepultado nesse túmulo novo, e os fariseus vão até o governador e dizem: olha, reforça a guarda, porque esse Jesus disse que ia ressuscitar ao terceiro dia. Se ele falou isso, pode ser que os discípulos dele venham pegar o corpo para dizer que ele ressuscitou. Então reforça a guarda, bota os guardas aí para vigiar o corpo dele. E assim foi feito, e eles montaram guarda no sepulcro em que Jesus estava. E assim encerra esse capítulo. E Jesus morreu, Jesus deu a sua vida, sendo ele Deus, sendo ele imortal, mas ele se fez homem, conviveu no meio de nós, não tendo ele pecado, se fez pecador, para receber a nossa culpa. Cada vez que nós pecamos, cada vez que nós desagradamos a Deus, cada vez que nós desobedecemos a lei de Deus, é gerada uma culpa. Transgrida a lei dos homens, para ver se você fica isento de punição. Por que você acha que vai ficar impune ao transgredir a lei de Deus? Há uma punição, mas se nós cremos em Jesus, se nós recebemos o seu sacrifício, se nós caminhamos com ele e nos tornamos seus seguidores e nos arrependemos dos nossos pecados, ele já pagou essa culpa por nós. E nós não vamos mais sofrer nenhuma perseguição espiritual do inimigo. Ei, quando você tem uma dívida, quando você está devendo a alguém, há uma perseguição. A pessoa a quem você está devendo vem lhe cobrar o tempo todo. Mas se alguém vem e paga a dívida por você, essa pessoa não tem mais direito de lhe cobrar. Enquanto os nossos pecados não são perdoados, nós sofremos aqui nessa vida uma série de perseguições espirituais contra a nossa vida. Mas ele já pagou por nós. Ele já fez a sua obra. No Evangelho, Jesus diz: está consumado, está concluído. A minha obra eu fiz. O meu sacrifício eu fiz. A parte de Deus foi feita por amor de nós.
E a nossa parte, será que nós estamos fazendo? Que Deus te abençoe grandemente, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E até amanhã, no último capítulo, no capítulo 28 do Evangelho de Mateus, se Deus permitir.